E a saída do Cássio do Corinthians ainda continua dando o que falar. A bomba da vez foi a revelação fortíssima do presidente do Corinthians. Segundo ele, o Cássio aceitou ganhar menos para poder ir para o Cruzeiro e sair do Corinthians. Segundo ele, o Corinthians fez de tudo para que o Cássio permanecesse, mas ele simplesmente decidiu abrir mão e ir embora. Nós iremos ver o que foi que ele falou agora, mas antes, deixe o gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal. Vamos ver o que foi que o presidente Augusto Melo falou a respeito do Cássio e sua saída do Corinthians. Como que foi essa saída do Cássio? Ele chegou... Como ele chega pra você, pra te comunicar? Foi ele que pediu pra sair depois? E como que você conversou com ele depois daquela entrevista que ele deu, claramente abatido, já completamente desgastado, aquele desgaste emocional com o clube, com a torcida, com os xingamentos que ele estava recebendo, porque ele recebeu muito. Primeiramente essa parte antes da gente falar da transferência pro Cruzeiro, mas como é que ele chega até você pra conversar sobre essa saída? Quando eu assumi, eu deixei muito claro pro Cássio. Quero a sua renovação. Não só renovação, como você pode ter uma carreira aqui dentro. Ficou acordado isso. A minha palavra é uma só e depois ele viu que a gente cumpre o que fala. E para minha surpresa, com tudo isso que aconteceu, né, ele já vinha questionando, ele fala isso, que desde a outra gestão ele vem sofrendo muita pressão, desde as outras gestões, né, que são 12 anos e pouco aí. Ele falou para mim que não era agora, ao contrário. Agora tem a pressão normal, mas as pressões também do ano passado principalmente, que a briga para não rebaixamento do brasileiro. As eleições foram muito pesadas para ele também, né? Tudo. Teve um monte de situações, né? Ele não sabia quem vinha, ele mesmo falou não sabia quem vinha, que a história, e depois, graças a Deus, ele viu as pessoas que estavam lá que eram bem do Corinthians. E depois, para minha surpresa, né? Ele teve aquele episódio dele dar entrevista, tudo. A gente até... Ele não dava sinais nos treinamentos que tava... Não. Já meio... Sempre treinando muito bem, profissionalmente, muito bem. Tanto que sempre foi titular, porque nunca teve nenhum tipo de problema. E de uma hora para outra desabou, faz parte. O ser humano é assim, né? Você não sabe, mas foi feito todo o esforço possível para ele ficar. Um contrato de 2 anos, com mais um ano, com certeza, com mais carreira, com mais uma participação com a Nike, com mais documentário, com mais um busto que eu prometi para ele. Foi feito todo o esforço. Ele mesmo disse na entrevista, que perguntaram para ele, 37 anos, o que te motiva ainda a continuar? Ele falou, mudança de ares. No Corinthians já tem um tempo, ele precisava de uma motivação, ele me pegou na parte também da filha, que eu acho que realmente isso... Conta demais. Conta demais, a gente é ser humano, eu adoro crianças, enfim. Isso foi o que mais me pegou e eu acho que a maneira dele sair, ele não quis nenhuma homenagem, ele não quis nada, tentamos de tudo. E o Cássio é muito simples, e ele até falou na entrevista, por que eu vou fazer um jogo de despedida se eu não parei de jogar futebol? A gente pensou até um jogo para arrecadar alimentos com ele, se despedindo e arrecadar. Essa parte que vocês estão fazendo é fantástica aí com nossos irmãos lá. Tentamos de tudo, só que a gente entendeu o lado emocional dele, o lado familiar, que eu acho que isso me pega muito. E aí para ter uma saída honrosa, digna, do tamanho de tudo que ele fez por nós e o mínimo foi aquilo, e graças a Deus deu tudo certo, cara. Ele nos elogiou muito e é um grande profissional e fizemos o que tinha que ser feito, cara. O que você poderia fazer de proposta financeira a ele foi feito, então? Não foi dinheiro. O Cássio não é dinheiro, ao contrário. Talvez ele esteja recebendo até um pouco menos do que nós oferecemos e até menos do que nós proporcionamos para ele. Tivemos até conversa com a patrocinadora para propormos algo diferente para ele. Tudo. O problema do Cássio realmente é mudança de ares, família. Ele queria mesmo. Ele queria. E eu acho que isso, né, a gente tem que respeitar. O ser humano chega uma hora que realmente ele precisa disso e a gente respeitou muito isso. E independente disso também, o que pesa muito é que a gente tem um excelente goleiro à altura do Cássio, que vai se tornar um Cássio, não tenho dúvida. É um goleiro que espero que também fique conosco aí até a aposentadoria. Estamos muito contentes. Tem a garotada de base também. Cássio, está muito bem sempre com goleiros. Tem os garotos ao longo agora também convocados para a seleção. Tem outros 2 garotos do Sub-20 também que já está numa crescente. O Corinthians, graças a Deus, sempre deu sorte com goleiros e estamos bem representados com o Carlos Miguel, que está numa ascensão maravilhosa. O Augusto, eu vou falar já do Carlos Miguel, mas ainda sobre o Cássio, sobre essa saída dele, o Corinthians devia ao Cássio. Tinha uma dívida com o Cássio.
Nessa transição, Cássio e Cruzeiro, houve algum abatimento dessa dívida? Como é que foi essa transição? O Corinthians deve algo pro Cássio ainda? Como é que tá essa O situação? Corinthians praticamente liquidou ele tudo, né? Tá. Direito de imagem, salários, botamos tudo em dia. Né? O Cássio não vai nos processar, né? Não, Ah, imagina. eu tô com medo de Que depender processo, da cara. gente, não. O jurídico tratou tudo disso e de repente também a gente rescindiu agora. O Corinthians também vai ter uma economia muito boa até o final do ano, abrir espaço para outras folhas. Então foi tudo tranquilo, tudo de boa. E com a recente polêmica envolvendo a diretoria do Corinthians e os seus patrocinadores, o Denilson Show largou o verbo e mandou a real pra cima do Augusto Melo. Se liga aí no que foi que o Denilson falou. O que o torcedor corintiano quer? Transparência. O torcedor corintiano quer uma boa gestão, uma gestão transparente, independentemente se tenha lá a pressão da Fiel, das organizadas indo lá no CT, conversar com os jogadores, conversar com a direção. Primeiro passo é você ser transparente e falar realmente o que está acontecendo. Ele já errou lá quando ele assumiu a presidência do Corinthians. Não dá para errar de novo. E essa situação, e o Chico explicou muito bem aqui durante essa semana, esse imbróglio, né, pagamentos em contas e tudo mais. Comissões, que a princípio não tinha nenhum intermediário, agora teve um intermediário, então tudo isso está virando uma bola de neve. Venha a público, convoca uma coletiva e explica o que está acontecendo. E seja transparente. Errou. Mas não tem que ficar olhando para trás. Olha para frente e tenta fazer com que o Corinthians... Aliás, o Corinthians não vai deixar de ser grande nunca, mas hoje o Corinthians está passando vergonha no campo da gestão. Outro que também mandou a real foi o Marcelinho. Ele soltou o verbo e falou isso aí a respeito do Cássio e sua saída do Corinthians. Se liga. Então, chegou até o Antônio Oliveira para poder tirar determinado jogador, tirar o Cássio, ou não? O Antônio Oliveira ficou sem jeito de conversar com o Cássio. Por quê? Eu acho que a gente tem que ser sincero e realista. O Cássio é gigante. O Cássio é fenomenal. A história dele tá cravada. Só que todos viram as falhas decorrentes, as falhas subsequentes. Todo mundo viu. Ele falhou num jogo contra a Argentina Júnior, só que chegou contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, ele fechou o gol. Era questão de tempo para poder voltar a atingir a forma? Talvez. A gente não sabe. Tá com a idade de 36 anos? Sim. Tem mais um tempo para jogar? Tem. Mais um ano, mais 2 anos. Mas depende do organismo de cada um. Só que ele tem na cola dele um cara de 24 anos de idade que tá voando. Que falhou no domingo contra o Flamengo. Então, independente se tem 36 ou 24, o goleiro ele vai falhar. E aí, torcedores, o que vocês acharam dessa história toda? Deixa aí nos comentários. Quero saber muito a sua opinião. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.